pessoal fala, não, aquilo lá é o Zé. É que Zé, não, é o Urubu tem nome. Da população elege uns prefeitos inúteis que vivem executando esse dinheiro, isso precisa ser alterado. Estava checando, pré-candidato à presidência da República do mais novo partido brasileiro, o partido Missão. Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia, Renan Santos. Bem-vindo, Renan, bom dia. Bem-vindo, bom dia a todos. Uma honra estar aqui presente para trocar ideia com vocês. E um prazer enorme estar aqui em Criciúma, estou gostando bastante. Tens girado o Brasil, né? Outro dia estavas no Maranhão, por exemplo. Sim, altas aventuras. Quando 8 pneus furados. Quantos? 8. Bom, lá tu viu o Brasil como ele é, né, Renan? Olha, é assim, eu vi o pior lado do Brasil, posso falar com toda tranquilidade. No Maranhão. O modo de vida dos maranhenses ali, os maranhenses entendem, porque assim, eu estou altamente popular falando a verdade para os maranhenses. O modo de vida que eles têm lá é subhumano. Subhumano, aquelas pessoas são tratadas como animais e elas não têm nem termos de comparação. Então, uma pessoa que mora numa cidade inteira do Maranhão, ela não sabe que ela pode viver melhor do que aquilo. Mesmo com os recursos pré-existentes, tá? A questão é, o governo federal envia recursos para o Maranhão, envia recursos para os municípios e nada de útil é feito com aquele recurso. E tampouco incentivo algum para que aquelas pessoas se desenvolvam economicamente. E elas não conseguem comparar. Então a pessoa acha que é natural, por exemplo, você ter esgoto a céu aberto. Não, isso é uma condição natural. Eu fui para uma cidade, Pinheiro, a cidade do Sarney, presidente da República. Do lado do hotel tinha uns urubus na rua. Eu reparei que o urubu não voava, ele só andava, né? Aí um cara da minha equipe foi lá e foi conversar com o pessoal e falou, não, aquilo lá é o Zé. É que Zé, não, é o urubu tem nome. É porque as pessoas convivem com o urubu normalmente. E, cara, isso é uma cidade que, né, é a cidade de origem de um presidente da República, que já teve inúmeros investimentos estatais, e a cidade fede a esgoto. Então, é triste, é deplorável. O pessoal de Santa Catarina tem que entender assim, o seu dinheiro está indo para o governo federal para sustentar algo que é insustentável e que não tem como ficar de pé. E nessas épocas se fala muito num tal pacto federativo, né, de rever, redistribuir recursos, e nunca nada acontece, né? Se fala nisso há 4 anos, mas a realidade não muda. E o Renan levantou há algum tempo uma discussão muito interessante a respeito da autonomia de estados e municípios, que conseguem ou não conseguem se manter. Qual é a sua linha de raciocínio nesse sentido? Quem pode e quem não pode se manter, e quem depende e quem não depende de repasse de Brasília para sobreviver? Olha só, eu vou dar um exemplo. Se você pertence a um município pequeno, mais autossustentável, você está pagando as contas e ainda mandando dinheiro para o governo federal, você é um ente federativo autônomo, você existe por si só. É o caso, por exemplo, de praticamente todas as cidades no estado de São Paulo, estado de onde eu venho, boa parte. Ou não só um município catarinense não se sustenta. É um caso dos municípios de Santa Catarina, Paraná também, em grande medida é assim. Agora, não é o caso em grande parte dos municípios no Brasil. E aí, se você, eu conheço, isso é um ditado lá do interior de São Paulo, quem paga a banda escolhe a música. Ou seja, se você está pagando, você escolhe como as coisas são feitas. Mas no Brasil é o contrário. Quem não paga a banda, ou melhor, os estados pouco produtivos do Brasil e os municípios pouco produtivos, eles determinam como é feita a política no Brasil. Então a gente é muito mais um Brasil estilo Maranhão do que estilo Santa Catarina. Mesmo Santa Catarina pagando a conta. Isso é injusto, isso é um sistema de exploração, porque o modelo político do Brasil, aí a gente vai desde grande parte do período colonial e da formação das oligarquias locais, ele é um modelo extrativista. É um modelo de tirar do Estado, tirar dos recursos naturais, tirar de tudo e jogar para uma elite vagabunda que não tem nenhum compromisso e validação junto à população. Então as pessoas, elas estão apenas na base da pirâmide sobrevivendo para essa elite, e essa elite ela vive como ela quer. Isso é insustentável, e esse é um modelo que tem que acabar. Então, os lugares que são insustentáveis, eles precisam ter indicadores de desempenho. E esse é o ponto que eu quero trazer como uma revolução administrativa no Brasil. Porque a política aprendeu que assim, você pode estar num município insustentável, pobre, com IDH baixíssimo, com pouca segurança e pouco trabalho. Mas se você comprar o voto das pessoas certas, seja dando emprego na prefeitura, 1 milhar de telha num período de eleição, um saco de cimento, ou dinheiro puro e simples, um show do Wesley Safadão, como é muito comum a partir do norte de Minas, você se reelege, mesmo sendo uma porcaria de um prefeito. Então como é que a gente tem que avaliar o prefeito? Muito simples, tem que ter critérios objetivos que infelizmente não será a população avaliar. Então os critérios são metrificáveis: cobertura de esgoto, atividade econômica, que esse tem que ser o principal, aumento da atividade econômica, índices educacionais, índices de segurança, índices de saúde, por exemplo, os atendimentos na UBS. Foi bem, ganhou pontuação, o município inclusive se qualifica para receber mais emendas, para o cara fazer lição de casa. Foi mal, o prefeito fica inelegível, ele e o partido dele naquele município, por 8 anos. Aí a porca torce o rabo, porque aí esses prefeitos vagabundos do centrão espalhados por cidade que se comportam como parasita, eles vão ter que pular, eles vão ter que trabalhar muito para atender bem, não só as pessoas, mas a respeitar o dinheiro que veio de outros lugares.
E aí, aumentando a atividade econômica nesses municípios e estados, você precisa tirar menos o dinheiro de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná. Aí você equilibra a federação. Do jeito que está, a federação está muito desequilibrada. Não está valendo a pena para ninguém. Já fosse ao Acre, Renan? Ainda vou. Até julho eu vou pro Acre. Porque outro dia eu li algo a respeito nessa sua métrica de lugares que não se sustentam, e aí eu puxo o Acre como exemplo, e o Maranhão acho que você colocou bem, e tem N Amapá, outros estados, né? Amapá, Piauí, Roraima, Rondônia, Alagoas, enfim, Alagoas, alguns estados nordestinos também. Do ponto de vista administrativo, municípios e estados que não se mantêm, eles têm que ter o seu status revisto também? Eu acho que sim. De autonomia? Eu acho que sim. Deve incorporar município? Eu acho. Não, incorporar município é uma das coisas que são necessárias ser feitas. Hoje são 5.571. É isso, tem que cair para no máximo 2.000 e poucos. Metade. Exato. Porque tem muito município pequeno completamente sustentável. E eles não têm nenhuma sustentabilidade econômica. Então por que você tem que ter? Por exemplo, se eu junto 5 municípios, eu poupei no mínimo 45 vereadores, eu poupei no mínimo 4 prefeitos. Aí teria um prefeito com 9 vereadores para pegar uma área que tinha 5 municípios. Você diminui máquina administrativa, você diminui brigas oligárquicas políticas, você facilita o trabalho, e aí entra o que eu acabei de falar, que era colocar os parâmetros administrativos. Certos municípios e estados, se eles não melhoram seus indicadores, mesmo o governo federal mandando dinheiro, aí entra um ponto. Aí você tem que colocar por pelo menos 4 anos um interventor que vai aplicar aquelas políticas. Em alguns lugares vai precisar. Em alguns lugares, pelo que eu vi rodando interiores do Brasil, você tem classes políticas que não têm nenhuma qualificação técnica, que não sabem nada sobre execução de políticas públicas, e a única coisa que eles sabem fazer é executar a emenda. O que é executar a emenda? É pegar um dinheiro que vem do governo federal via um deputado, faz esse dinheiro virar uma obra como empreiteira de um amigo, rouba um pedaço de dinheiro, entrega qualquer coisa, compra o voto da população e segue o jogo. É isso que é um prefeito em pelo menos, 1.000 e tantas cidades ao redor do Brasil. Ele não administra a emenda dos outros, que é o que virou o trabalho de prefeitar. Então não dá. Isso tem que ser alterado. Porque isso está quebrando, isso é um dos elementos que quebram o Brasil e que geram esse monte de deputado inútil do Centrão que fica em Brasília achacando qualquer presidente. A função do deputado não tem que ser achacar o presidente. Ele tem que ser votar de acordo com uma matéria. Só que hoje os deputados fazem isso porque está fácil. Porque basta pegar a emenda, executar, compra o voto da população, elege uns prefeitos inúteis que vivem executando esse dinheiro e, cara, o Brasil não aguenta. Isso precisa ser alterado. Mas se o Renan se torna presidente, vai precisar do Centrão para governar. Como é que faz? Infelizmente eu vou. Como é que faz? Igual a gente pica um elefante e come, né? Por pedacinhos. Então, primeiro eu tenho que tocar minha agenda fiscal para o Brasil sair dessa rota de colisão econômica que ele está indo. Depois eu tenho que resolver a questão do crime organizado. E isso vai me tornar um presidente popular. Isso vai me dar poder político. Especialmente se eu compartilhar as vitórias. Ou seja, se eu libertar o povo do Ceará, as cidades que estão tomadas pelo crime organizado, junto com deputados do Ceará, eles participarem dessa vitória, não participar na grana, que quando o fala, é para participar de vitória, a gente vai roubar alguma coisa junto. Não, você vai ter o lucro político da gente destruir o crime organizado no Ceará. Mesma coisa com deputados na Bahia, quando a gente fizer isso na Bahia, mesma coisa no Rio de Janeiro. Aí eu aumento meu capital político. E onde eu vou gastar esse capital político? Nessa reforma administrativa que eu estou propondo. Que é uma reforma que seria apoiada por muitos partidos. Muitos partidos gostariam de ter isso porque hoje o jogo é muito fácil. Hoje, para um bom administrador partidário, qualquer um concorre com ele. Porque é muito fácil você ser um prefeito corrupto que compra o voto da população. Se eu torno o jogo mais difícil para um prefeito, apenas os administradores partidários mais hábeis vão vencer. Por exemplo, um Kassab iria gostar desse projeto nosso, enquanto que, sei lá, um Rueda do União Brasil não. Porque um Kassab, ele gosta do jogo mais difícil, um jogo mais complexo, porque ele é mais inteligente. Um Rueda não. Aí eu tenho que dividir para governar. Eu vou dividir o Centrão, separar uma turma, vamos passar essa reforma administrativa e aí o restante vai pastar. Aí vai ter que se adaptar às novas regras que vão mudar a dinâmica política do Brasil. É isso. E eu entendo que não tem muito o que se fazer. Eu vou ter que negociar com essas... Eu tenho que usar as palavras certas, sabe? Com essas pessoas. O Brasil está endividado. Para muitos está quebrado. Porque o custeio da máquina pública é imenso, só aumenta, a dívida pública só aumenta. Qual é o caminho para salvar essa empresa chamada Brasil da falência, Renan? Para todo mundo que está nos ouvindo, os gastos no Brasil, eles têm gatilhos que vão fazendo eles irem aumentando permanentemente. E boa parte desses gatilhos são constitucionais. Os gatilhos previdenciários, os gatilhos, por exemplo, de reajuste. Hoje saiu uma polêmica na imprensa, porque a Folha de São Paulo disse que o Flávio Bolsonaro pretendia não mais reajustar a aposentadoria mediante o salário mínimo. Ou seja, toda vez que o salário mínimo sobe, a aposentadoria e o BPC sobem. E aí ele correu e falou, é fake news, é mentira. Pô, Flávio, tem que ter coragem, irmão. A real é, nenhum país sério
faz essa indexação da aposentadoria com o salário mínimo. Uma coisa é reajustar pelo IPCA de acordo com a inflação, porque aí o valor real da aposentadoria não cai. Outra coisa é eu pegar o aumento de produtividade que mede o salário mínimo e jogar, por exemplo, pro BPC. Um cara vai lá, pega um laudo de autismo e ele vai ter o mesmo ganho do que uma pessoa que está trabalhando? O aumento de rendimento? Não, a gente tem que pegar e adequar a inflação, o aumento da inflação. O IPCA serve para isso. E se eu quiser dar um ganho real na aposentadoria, aí eu posso fazer um presidente da República, vou aumentar em tanto a aposentadoria. Mas não ter esses gatilhos automáticos. Os gatilhos automáticos, os gastos brasileiros estão estourando. E o Flávio falou que não vai fazer. Aí ele quer imitar o Milei no discurso. Aqui é o Milei, mas não quer na prática fazer. Porque não é popular falar o que vai fazer na prática. Mas precisa fazer. Mesma coisa, rever e no andar de cima, que a gente chama, né, entre os mais ricos, as renúncias fiscais de um monte de empresa picareta amiga do governo. Um monte de empresário picareta amigo do governo. Vai ter que rever Zona Franca de Manaus, vai ter que rever super salários do judiciário, vai ter que comprar essa briga enorme com o judiciário, vai ter que fundir município. O pacote de coisas que vai precisar ser feitas são muito grandes. Só que se a gente faz esse pacote, aí a curva da dívida que está estourando, ela estabiliza e até entra numa leve tendência de queda, fica previsível, então as pessoas vão saber que o Brasil não vai dar calote, e aí o Brasil, não tendo fama de caloteiro, ele vai poder baixar a Selic. Baixou a Selic com juros mais baixos, aí o Brasil entra em rota de crescimento econômico e eu posso até baixar imposto. Esse é o jogo. Esse é o jogo bom que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que avisar. População, eu vou ter que fazer essa reforma aqui. Você quer que seu dinheiro vale alguma coisa? Você quer trabalhar o dinheiro seu sobrar no mês? Você não quer pagar uma taxa de juros bizarra? Você não quer pagar imposto tão alto? Então eu vou ter que fazer essa reforma. Foi o que o Milei fez. O Milei não mentiu para as pessoas. E eu também não estou mentindo. O Flávio lá fica só nesse papo. Não vou. Então você não vai fazer nenhuma reforma econômica. Eu juro pra você, eu não quero ficar criticando o cara, porque a gente critica o Lula ficar aumentando imposto, ficar rolando pra lá e pra cá com mentirada, e essa porcaria desse modelo do arcabouço fiscal do Haddad só nos rendeu isso, a diminuição de competitividade e aumento de imposto. O Flávio fica falando, eu vou fazer uma tesourada. O que é uma tesourada? Aí quando ele vai falar, não, mas entra no detalhe, não vou falar. Aí também é fácil, então é uma garantia sou eu. Ô Renan, o que fazer em relação, já que citasse a Previdência, né? A Previdência tem salvação no modelo atual, porque quem hoje está trabalhando, contando com aposentadoria amanhã depois, anda com cada vez menos esperança que vai conseguir se aposentar. Não, o modelo previdenciário nosso é um modelo falido. Ele é, eu repito para as pessoas que estão nos assistindo, o modelo previdenciário nosso é um modelo falido, é um modelo de partilha, e que não é apenas de partilha geracional, do tipo a pessoa mais nova paga a aposentadoria do mais velho. É um modelo de privilégios. Então algumas pessoas vão ter aposentadorias maiores e vão precisar trabalhar menos, especialmente as do funcionalismo, especialmente as do alto funcionalismo. E o resto da população vai ter que pagar. Também há uma parte da população hoje que não está arrecadando nada, ela está hoje vivendo às vezes de bolsas, auxílios, e vai querer se aposentar em algum momento. E aí? E aí, como é que vai fazer? Essa conta vai cair no colo dos mais jovens, e é por isso que os mais jovens eles estão indicando voto na minha pré-candidatura. Porque eles estão falando, cara, a gente precisa ver uma solução. Na reforma fiscal que a gente está fazendo, a gente está endereçando a questão previdenciária novamente. Tem que ter os gatilhos de idade ou seja, vai ter que aumentar a idade um pouco, vai ter que igualar o setor público em quase tudo ao setor privado. Porque ainda tem muito privilégio no setor público nos aposentados, mas muito. Então uma pessoa que trabalha no setor privado, ela paga a conta do Estado e ainda por cima trabalha mais e se aposenta menos, ganha menos. Isso é injusto, a gente vai ter que igualar o setor público ao setor privado. Isso já gera uma equiparação, só que isso é uma reforma paramétrica. Depois nós vamos precisar fazer uma reforma de modelo. Uma reforma que permita, por exemplo, um modelo de capitalização para as pessoas fazerem sua aposentadoria. Só que agora eu vou falar uma coisa aqui, agora tirando o Renan do chapeuzinho pré-candidato e andando o Renan, vamos dizer, um cidadão. Eu sei que os mais jovens, por exemplo, estão fazendo poupança com cripto. Muita gente está fazendo isso ao redor do Brasil e do mundo, porque não acreditam nesse modelo. Tá? Essa descrença no modelo vai precisar ser resolvida com o Estado se remodelando. Porque as pessoas não estão confiando mais que vão se aposentar. Elas vão fazer o pé de meia delas particular e jogo que segue. Na China tá assim. Isso descapitaliza o Estado. Lógico. Porque o modelo do Estado é injusto. A pessoa fala, é melhor eu fazer o meu porque o Estado não vai me pagar. Eu só vou ser roubado pelo Estado, eu vou pagar, sei lá, por um juiz ter uma hiperaposentadoria e eu uma merreca. E é injusto mesmo. Tirando esse chapéuzinho, eu preciso resolver o problema como um todo. Eu sinto a raiva que as pessoas estão sentindo. Estou conversando com Renan Santos, pré-candidato do partido Missão à presidência da República aqui na Rádio Cidade em Dia. Ô Renan, judiciário, já que falasse no judiciário na questão dos privilégios, gastos, numa visão global, o judiciário nessa esfera administrativa, mas também o judiciário execução, atividade, Supremo, tem que ser reformado, sua visão do Supremo na atualidade?
Supremo, eu já falei qual seria o meu pacote de reformas para o STF. Primeira coisa é que o STF tem que ser apenas uma corte constitucional e não tratar de nenhum tema que seja uma Constituição. Ou seja, ele não pode ser a última instância, um último tribunal. Né? Então ele tem que ser separado do sistema judiciário, ele só pode julgar a matéria constitucional. O Supremo brasileiro recebe 50 mil ações todos os anos. Isso desculpa, 8 mil ações todos os anos. É um número absurdo. Isso tem que cair, igual nos Estados Unidos, para 50. Os Estados Unidos tem 50 na Suprema Corte, a gente tem 8 mil. Então isso tem que diminuir muito. Isso como? Só matéria constitucional. 2, o tribunal político, que hoje é o STF, por conta de ser uma espécie de foro privilegiado, ele tem que acabar, porque isso faz com que o STF tenha poder de mando sobre os senadores e deputados, que eles têm medo, né? Eles têm medo de pedir impeachment de um ministro do STF, porque eles têm ações contra os caras. Tem que ter uma corte específica, um tribunal político, feito por desembargadores de carreira, que são sorteados e que ficam no máximo 2 anos, julgando os políticos. Julgando... Que não é, por exemplo, se você é um cara, vamos supor, daqui de Santa Catarina, e eventualmente tem medo de um julgamento político oriundo de um adversário, que é um juiz aqui, porque a ideia do foro privilegiado era essa. Tudo bem, você vai ser julgado por um juiz, um desembargador de Minas Gerais, que não tem nenhuma relação com isso, e que nesse tribunal político vai julgar os políticos ali, e ele fica só 2 anos. Ele está servindo o Brasil por 2 anos nesse tribunal político. Acabar com decisão monocrática, acabar com o prazo indeterminado que nós temos hoje para pedidos de vista, que nós temos no STF, ter esse filtro de entrada, como eu citei, proibição de escritórios de advocacia ligados a parentes de ministros. Com isso, o STF não apenas ele perde essa hiperforça que ele tem, ele fica desinteressante para malandro. O malandro não vai ter o que fazer no STF, não vai ter que fazer negócio, não vai ter como mandar em político, o que ele vai fazer? Vai ficar lá discutindo questúnculas constitucionais, que é o que qualquer STF faz. Que ninguém liga. Ninguém liga. Ah, tá, o STF está discutindo a constitucionalidade da questão do sexo dos anjos. Tá bom, vai lá, fica lá discutindo. Ninguém liga. Agora, eles definem tudo hoje no Brasil. Qualquer matéria, qualquer reforma que você passa vai terminar no STF. Já já a gente vai ver, vão judicializar no STF todo o impacto positivo que a gente pode ter do licenciamento ambiental. Então, é um saco. Eles têm que perder todo esse poder. Porque com muito poder e muita capacidade de decisão, eles fazem tudo, inclusive negócios. Tem algum ministro na atualidade, na sua observação, passível de impeachment? O Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment. Na verdade, eu acho que tanto o Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli, eles precisam ser presos. Não há como eles fingirem normalidade nesse caso envolvendo o Banco Master. Não há. Assim, já foi pego. O Alexandre de Moraes, só para falar aquele contrato que a mulher dele tinha junto com a turma do Master. Primeiro ele negou. Depois, quando o contrato foi pego, mas não estava assinado, tá? Aí depois ele reconheceu, porque viu que não dava para sustentar a mentira. Não, realmente tem um contrato, tal, mas ela entregou os serviços. Aí ela tentou fazer um laudo para demonstrar que entregou os serviços para um contrato de 130 milhões. Não, mas não recebeu, ninguém provou que recebeu. Aí saíram os dados financeiros, já 80 milhões foram recebidos. Ah, não, mas o Alexandre não tinha nada a ver com isso. Aí o Alexandre viajou para a casa dele na praia em Trancoso. Aí depois pegaram uma suposta, tem que ser cuidadoso, uma suposta reunião do Alexandre de Moraes com o presidente do BRB e a turma do Vorcar. Ou seja, tudo que ele fala é mentira. Tudo é provado, aconteceu. Ele se reuniu, ele esteve até na casa da praia do cara, a mulher recebeu o contrato e vai falar que ele não estava trabalhando a favor dos caras. Pelo amor de Deus, a gente não nasceu ontem. Né? E em condições normais de temperatura e pressão, ele tinha que pedir para sair. Mas ninguém pede pra sair ali, muito pelo contrário, eles dobram a aposta. O Gilmar Mendes foi pra cima do Alessandro Vieira. Ontem, ou anteontem, o Zema fez um vídeo lá, vídeo bobinho, tinha nada de mais vídeo. Não, vai colocar no inquérito das fake news. Eles estão malucos. É um negócio doentio, esses caras estão doentes. E a sociedade precisa reagir. O problema é que a sociedade não quer reagir. Os brasileiros estão com um torpor tão grande, estão com um cansaço tão grande, que você convoca a manifestação, as pessoas não querem, as pessoas não estão acreditando em mais nada. As pessoas elas não estão nem ligando. Isso é preocupante. E sobre, ainda olhando a ótica do judiciário na atualidade e ações recentes polêmicas, a prisão do Jair Bolsonaro, na sua opinião? O Jair Bolsonaro, ele, a meu ver, não só a meu ver, as provas nos levam a isso. Ele tentou, de fato, uma desconstituição da ordem. Ele convocou os ministros, os generais, os chefes das Forças Armadas para uma tentativa de ruptura, que foi elevar a minuta do golpe, foram as reuniões que ele fez com o Frederico Gomes. Só que o processo contra ele, e esse é o problema de tudo, ele é eivado de nulidades. Como o processo com aquelas pessoas que foram presas no dia 8 é eivado de nulidades. E quando eu falo disso, eu não estou falando do dia 8. O Bolsonaro tentou fazer o dia 8. Eu acho que não tem relação do Bolsonaro com o dia 8. O que teve são as coisas que aconteceram antes do dia 8. E o Bolsonaro vai ter... Até agora ele não deu uma explicação.
Por que, que a equipe dele, o Mauro Cid, ficou mandando aquelas informações falsas para influenciador divulgar, dizendo que a urna foi fraudada, o que fez um monte de gente ir para frente de quartel pedir intervenção militar, um monte de gente aqui em Santa Catarina. Ele nunca explicou por que, que o Mauro Cid estava mentindo e mandou as pessoas seguirem um laudo falso vindo de um argentino picareta. Por que, que fizeram isso? Por que, que foi conversar com os chefes das Forças Armadas? Qual o intuito dele com isso? E isso até agora eles não explicaram. Então, no mérito, o Bolsonaro tem muita coisa a responder. E no mérito, eu acho que a equipe central dele tentou e trabalhou para uma tentativa de golpe de Estado. Isso não tem nada a ver com o dia 8. Agora, na forma, é evado de nulidade. Então, eu defendo, como a gente defendeu no Congresso com o Kim Kataguiri, a dosimetria. E ainda tem um outro elemento. O Bolsonaro está muito doente. Quem conhece um pouco em torno dele sabe que ele está mal. Pô, no mínimo, dar a prisão domiciliar e diminuir a pena do cara está muito doente. E eu falo isso aqui que eu sei que eu perco o voto falando isso. Porque as pessoas querem assim, não, ele é um herói nacional, solta ele. Especialmente em Santa Catarina. Eu não acho que ele é herói nacional nenhum. E eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas por seus atos. Inclusive, a característica distintiva do povo daqui e de uma pessoa conservadora é achar que as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Quem, por exemplo, no dia 8, por mais que eu não ache que... Parece que eu acho que aquelas pessoas caíram numa armadilha. Aquelas pessoas invadiram, de fato, o Congresso, invadiram, de fato, a STF, invadiram os prédios nacionais, o Palácio do Planalto, e quebraram tudo. E não é invadir um prédio de um governo federal em qualquer nação do mundo da cadeia. E aí elas vão ter que ter uma punição. Agora, com um processo justo, com direito de defesa. Você teve julgamentos quase coletivos ali, você teve audiência coletiva, o que é uma coisa que você faz em período de guerra. Então, tem que ter uma dosimetria, as penas têm que ser menores, e isso vai ter que vir do Congresso, porque isso está tudo tão errado, o processo como um todo, que apenas, vamos dizer, um ajuste, um freio de arrumação, resolve esse assunto.